Caros alunos, aqui a gente tem a aula 1, sobre evolução humana, e a gente vai olhar o capítulo 4. Né? E, no, e a gente tinha parado no capítulo 4, a gente revisa, né, a ideia do que Darwin, na verdade, quando ele propôs em 1859, ele não propôs uma teoria, ele propôs 5, né? Uma delas é que as espécies não são constantes. Depois, existe descendência com modificação. Depois, as espécies se multiplicam. Então, as espécies não são constantes. Ele demonstra isso aí no livro dele, mostrando que, por exemplo, ao longo do tempo, a gente pegou um lobo e transformou em cachorros, e carneiros selvagens e das várias raças de carneiros, e pombos em várias raças de pombos. Né? Então, as espécies não são constantes. Agora, existe descendência com modificação associada às espécies que se multiplicam, você tem uma árvore filogenética. E aí, as características compartilhadas dentro do grupo é um sinal de ancestralidade comum. Características estão presentes no ancestral e foram modificadas ao longo do tempo. Descendência com modificação. Agora, evolução é lenta e gradual. Esse aí é o gradualismo de Darwin, que ele tirou da formação que ele tinha como geólogo, né? E, finalmente, a maior descoberta, pelo menos na visão do Darwin, né? Alguns sistematas acham que a maior descoberta do Darwin foi o pensamento filogenético, né? Mas é a seleção natural que seria o motor da evolução e explicaria a adaptação. Então, se você tem variação, você tem a adaptabilidade, né, a herança dessa variação, e depois você tem uma reprodução maior que a taxa de reposição, a consequência disso é uma competição por recursos naturais e, consequentemente, a sobrevivência dos mais aptos. Então, isso seria a teoria de Darwin, né? Agora, é claro que é, as condições para que haja seleção natural são herança, reprodução, variação e competição. Isso aí resulta em seleção natural. Esse é o mecanismo que explica a evolução. E evolução tem duas consequências, né? Mudança evolutiva ao longo do tempo e adaptação dos organismos ao seu meio ambiente. Bom, agora é claro que vários pesquisadores, o próprio Erasmus Darwin, o avô do Darwin, eles tinham uma teoria evolutiva, ou seja, mudança ao longo do tempo. Mas a diferença dos conceitos de Lamarck, Pompidou, Diderot, todas essas pessoas que consideraram, né, Goethe, todas as pessoas que consideraram ideias evolutivas, eles pensavam em mudança ao longo do tempo. Mas o darwinismo, proposto pelo Darwin e pelo Wallace, né, mudança mediada pela ação da seleção natural, que explica a adaptação. Então, o darwinismo tem seleção natural, os outros não tinham. Bom, na era moderna, a gente misturou Darwin com Mendel. Então, esse seria o neodarwinismo, né? A síntese moderna. Mudança por seleção natural agindo sobre a herança mendeliana. Você aumenta a frequência dos genes vantajosos dentro da população. Então, a síntese moderna, comparada com a teoria do Darwin, ela fala de que a fonte de toda variação seria mutação e recombinação. Né? Recombinação é o que funciona normalmente a curto prazo, e mutação é a fonte final de toda nova variação, né? Porque só recombinação não sustenta. Você tem que ter novas mutações para a evolução continuar, porque a ação da seleção natural é fixar genes. Então, tira a diversidade. E a mutação introduz diversidade. Né? Então, mutação ao acaso e recombinação é a fonte da variação. A ideia veio de Mendel. Depois, seleção natural e deriva genética são os filtros da mutação. Deriva genética emerge da teoria do Mendel, né? E a seleção natural vem da teoria do Darwin. Né? E é isso que escolhe quais mutações permanecem na população e quais são eliminadas. Né? Deriva genética ao acaso e a seleção natural tem uma direção. É a favor do mais apto. Bom, evolução nada mais é do que a mudança de frequências gênicas numa população ao longo das gerações. Então, se uma geração muda a sua frequência gênica de uma geração para outra,
Como a população muda, a frequência gênica de uma geração a outra, ela evoluiu. Agora, a evolução é lenta e gradual, isso aí veio do Darwin, né? O 3 seria Mendel com um pouquinho de Darwin, né? Mas a evolução é lenta e gradual, isso aí é Darwin puro. E é, a diferenciação gradual de populações leva à especiação. E, na verdade, a gente diria que a quebra do fluxo gênico leva à especiação. Né? E a diversificação resulta da especiação. Então, um grupo, conforme ele vai sofrendo especiação, ele vai ocupando um morfoespaço. Os predadores, por exemplo, os grandes e pequenininhos. Então, isso aí leva à diversificação, uma radiação adaptativa. E, claro, tempo suficiente resulta em mudanças grandes e cada vez mais radicais. Bom, a seleção natural tem vários tipos, né? Tem seleção direcional, que leva à mudança de uma característica dentro da população. Depois tem a seleção estabilizadora, que mantém você exatamente no mesmo lugar. Então, por exemplo, por que o chimpanzé, o gorila e o orangotango permanecem macacos, símios, e o gibão, né? Enquanto que a gente não ficou com braços curtos e pernas compridas. Bom, a gente sofreu seleção direcional para se adaptar à bipedia, né? E os grandes símios, em relação à sua forma do corpo, eles sofreram uma seleção estabilizadora, porque ninguém mexe em time que está ganhando. Então, para você subir em árvores e pegar frutos, a melhor forma é de um grande macaco, com braços compridos e pernas curtas. Então, isso aí seria seleção estabilizadora. Não tem mudança ao longo do tempo. Isso é mediado por seleção natural. E, finalmente, a gente pode ter uma situação inicial lá embaixo, né? Que ao longo do tempo, dentro da população, fica cada vez mais divergente. Por quê? Porque você tem seleção por elimina os indivíduos no meio e favorece os indivíduos extremos. Talvez porque bico curto come um tipo de comida e bico grande come outro tipo de comida, né? Então, quando some a comida no meio, a população começa a se adaptar à comida que está disponível. E aí você tem seleção divergente. Muitos pesquisadores acreditam que isso aí seria uma fonte de especiação ecológica. Então, se você tem uma espécie que passa a ocupar dois nichos ecológicos, ela inevitavelmente vai sofrer especiação, porque ela vai estar sofrendo seleção divergente. Aqui a gente tem um tamanho de uma característica ao longo do tempo. Então, o que acontece? A frequência do gene na população muda. Isso aí faz com que o tamanho do traço mude, tá bom? Então, a evolução nada mais é do que a mudança na frequência dos genes de uma geração a outra. E teria então a marcha das médias, né? Então, aqui tem a marcha das médias, né? O tempo, a frequência e a estrutura, né? Conforme o tempo vai passando, gradualmente, a característica vai mudando conforme se muda a frequência do gene na população. Então, veja, a mudança evolutiva é causada pela seleção natural, né? Ela tem restrições que podem ser genéticas, históricas e assim por diante. Mas tem as condições que causam as mudanças evolutivas, você tem que pensar nas consequências dessas mudanças evolutivas, né? Então, tudo isso aí contribui para a mudança evolutiva, né? Agora, vamos mostrar uma associação entre o desenvolvimento da teoria evolutiva e o que o pessoal faz em evolução humana, né? Então, com o darwinismo, em 1858 e diante, né, você começa a ter a exploração das sobrevivências mais rápidas e a busca para linhagens evolutivas com mudança progressiva e gradual, né? E, dentro da evolução humana, você tem teorias progressivas de evolução humana e a busca pelos elos perdidos, né, intermediários entre o homem e o macaco. Agora, em 1900, você tem a eclipse de Darwin, né? E você tem o desenvolvimento da genética. Aí você tem umas teorias direcionais, ortogenéticas da evolução humana. Fica parecendo até lamarckismo, né? Por quê? Porque algumas das ideias do Darwin, notavelmente, que a mudança é lenta e gradual e que a seleção natural, o motor da evolução, elas foram meio que descartadas. Então o pessoal aceitava algumas das ideias, teorias do Darwin,
mas não que a evolução era lenta e gradual, eles acreditavam que vinha por mutação, né? Saltacionismo, né? Ao invés de gradualismo. E eles acreditavam de que você tinha uma tendência inata a evoluir numa determinada direção. Então, é por isso que você tem uma. Então, a seleção natural não seria o mecanismo principal, e sim uma tendência à mutação ser produzida numa direção ou em outra, né? Então, você tem teorias ortogenéticas direcionais de evolução humana. Aí, com o desenvolvimento da genética, logo depois você tem as teorias raciais de evolução humana. Então, aquele eixo central, com todas as raças atuais, quando sendo colocadas na periferia para se extinguirem inevitavelmente, isso aí vem dessa época, de 1930, que coincide com o nazismo, né, se tornando cada vez mais é, poderoso, o fascismo e assim por diante. Né? Em 1950, a gente tem o neodarwinismo e o desenvolvimento da síntese moderna, né, entre 30 e 50, né? E aí você tem modelos unilineares de evolução humana e a ênfase na avaliação interespecífica e, claro, o fluxo gênico mantendo todas as populações evoluindo juntas na mesma direção. Aí, por volta de 1970, a gente tem sociobiologia e ecologia na evolução. E você aí tem um desenvolvimento de teorias de comportamento e ecológicas na paleoantropologia. Né? Aí você tem um debate sobre macroevolução e cladística. E aí você passa a ter várias espécies de seres humanos na evolução humana. A gente começa a aceitar de que alguns clados são distintos de outros, e tem estampomorfias que os unem. A gente passa a enxergar a evolução humana como sendo de várias espécies. Bom, no desenvolvimento da biologia molecular e evolutiva, fez a gente começar a tentar se concentrar usando o DNA humano a origem dos seres humanos modernos e sua diversidade. E a partir de 2000 a gente tem uma neurobiologia evolutiva. Então a gente começa a estudar a evolução da psicologia evolutiva, da cognição humana, e psicologia evolutiva começa a ficar importante para estudar a evolução humana, né? Então tudo que acontece na teoria evolutiva acaba repetindo na evolução humana. Por isso que é interessante a gente compreender os conceitos de evolução, né? Então aqui, por exemplo, quando você acha um fóssil, você pode observar, por exemplo, a evolução de uma nova característica. No caso do Tumai, seria uma bipedia incipiente. Então, você pode fazer perguntas ao nível filogenético histórico. De que, de que característica essa aí evoluiu? Depois você pode fazer uma pergunta de desenvolvimento e autogenética. Como que essa característica foi adquirida durante o desenvolvimento por um indivíduo? Depois você pode fazer uma pergunta mecanística ou próxima. Como essa característica funciona e como que é estimulado durante o desenvolvimento? E a última pergunta, né, um nível mais funcional, seria qual é a função dessa característica e por que ela é vantajosa a nível de seleção natural? Então, veja, você pode ir desde o nível próximo, mecanístico, ao funcional, e perguntas sobre a seleção natural, né, ou então próximo e último, né? Você pode falar sobre o desenvolvimento e olhando pela ótica ontogenética, e você pode usar filogenia e fazer perguntas históricas, né? Então, o mesmo fóssil, mesmas características podem ser estudadas com várias óticas. E o ideal é você estudar em todas as óticas, né? Bom, aqui a gente tem um marsupial borrainídeo, né? E um crânio dele, né? Aí, e depois você tem um lobo marsupial, né? Que é um tilacino, né? Da Austrália, e aqui você tem um lobo. E convergência evolutiva uma característica super poderosa, né, da evolução, de que se você, a partir da seleção natural, você pode construir adaptações semelhantes em organismos que são filogeneticamente distintos. Por quê? Para se adaptar ao mesmo nicho ecológico. Então, mamíferos, quando sofre seleção natural para virar carnívoros, muitas vezes eles criam uma forma que parece um lobo, né? Isso aí a gente viu
marsupiais da América do Sul e da Austrália, independentemente, e no lobo, né? Mas também teve vários outros. Então, dentro de canívoros, teve os anficionídeos, que produziram formas como cachorros. Entre os criodontes, tem o Rhinodon, que produziu formas como cachorros, né? Então, os cachorros, entre aspas, evoluíram várias vezes, né? Dá para argumentar que o guepardo é uma tentativa dos gatos de produzir um cachorro, né? Agora, os borrainídeos e os probarroinídeos, né? É, eles são um grupo de marsupiais, né? Os passodontes, né? E pro borraína gigante, ele funcionava como um urso, né? Ele era onívoro, carnívoro, né? Mas borraína, ele é um carnívoro. E enquanto que o corpo parece mais de um, sei lá, um tigrezinho, o que que seja, né? A cabeça bem de cachorro. Ou seja, ele usava o focinho para capturar os bichos com os caninos e os dentes para cortar a carne, né? Os molares e premolares, né? E o tamanho, né? O tamanho de borraína, 200 a 250 quilos, é o tamanho de um urso, né? E os borraína, de 23 a 65 quilos, é o tamanho de um cachorro, né? Só que o tilacino, o mais incrível, ele era de Digitígrado. Ele é um cachorro, mas ele é um parente do canguru, né? Inclusive ele tinha os filhotes no marsúpio, né? E, e é incrível isso aí, né? Então, foi uma convergência ainda mais espetacular do que a borraína, né? Então, convergência evolutiva, e morreu em 1930, que foi extinto dos últimos, né? Tinha um prêmio, né? Cada pele que você trazia, você ganhava um bounty, né? Então, por quê? Porque eles queriam criar carneiros e achavam que os lobos têm que ser extintos. E a ideia de preservar o lobo marsupial ocorreu bem depois, né? Depois que falaram, mas espera aí, né? Então, é um crime, né? Bom, tem vários níveis em que a gente pode estudar a evolução, né? Então, você pode estudar o nível dos genes, né? Seria o nível do gene egoísta, né? E esse aí seria o nível mais baixo de seleção natural, seria os genes, né? Inclusive, tem genes que são desvantajosos para o indivíduo, mas que aumentam de frequência, né? Por exemplo, os transposons e retrotransposons, eles são parasitas genômicos, né? Eles causam danos quando eles mudam de lugar e interrompem a função do gene, né? Mas eles parasitam o genoma, né? Então, o nível de seleção do gene, eles estão bem, né? Agora, o nível clássico de seleção natural é o nível dos indivíduos, né? A frequência de indivíduos são extintos, quando que não conseguem competir, e aí isso aí muda a frequência do gene na população. Agora, é claro que você tem uma seleção que pode ser do grupo ou que pode ser inclusive aparentada. E isso aí seria a seleção a nível do parentesco, né? Então você pode morrer, mas você salva os seus parentes, né? E o gene aumenta a frequência da população, né? Porque você tem esse comportamento altruísta, né? Então, por exemplo, as formigas do formigueiro, né? Depois você tem seleção de populações, né? Então, uma comunidade, um grupo social pode interagir e alguns deixarem mais, sobreviverem melhor no meio ambiente do que outros. Então, isso aí seria uma comunidade. Aí existe muita discussão como poderosa pode ser a seleção natural a nível dele, né? Aí depois você tem seleção a nível de população. Será que populações, ou seja, ao invés de endêmico, seria um grupo social. A população seria todos os indivíduos de vários grupos que coexistem, que podem potencialmente trocar imigrantes e genes, né? E aí você tem as espécies, competição entre espécies, depois competição entre biomas e ecossistemas, né? Esses seriam níveis altos de seleção. Agora, esses primeiros níveis, genes, indivíduos e seleção por parentesco, provavelmente são os mais poderosos, né? Quanto mais alto fica, mais etéreo fica a seleção natural, né? Ela provavelmente não consegue vencer pressões vantajosas para o indivíduo, né? Ou para o grupo. Bom, um outro conceito importante para a gente olhar seria homologia, né? Então, por exemplo, a forma do cavalo, quatro patas, depende do fato é que os peixes tinham dois pares de nadadeiras, né? Pareadas, né? Então, as nadadeiras pélvicas e as nadadeiras
torácicas, né? E aí, essas nadeiras foram modificadas para andar na terra, né? Aí criou o grupo dos tetrápodes, né? Que inclui os anfíbios, os répteis e os mamíferos. Todos têm quatro patas, normalmente, né? A cobra não, né? Mas alguns perdem as patas, né? Mas todos têm quatro patas, originalmente, porque o ancestral tinha dois pares de nadadeiras, né? Então, você tinha um par na frente e um par atrás. Isso aí virou as patas. Então, e a gente até sabe o caminho, né? Pois, algum crossopterígio ancestral, né? Deu origem aos anfíbios primitivos. E o tilatic, né? Aquele peixe, é um bom exemplo de um peixe com quatro nadadeiras que funcionam como patas, né? Bom, aqui a gente tem a gente vai falar um pouquinho sobre homologia, né? E o que é interessante é que você tem vários ossos, o húmero, o rádio, a una, os carpais, metacarpais e os falanges, que são os mesmos no homem, no cachorro, na ave, na baleia, né? E, ah, e o que acontece? Eles são homólogos, né? Porque estavam presentes no ancestral. Já o peixe, esse peixe aí é um peixe teleósteo, então não é exatamente homólogo, né? Porque a gente, na verdade, somos derivados dos crossopterídeos, né? Dos peixes na ladeira lobada, né? É, então, bom, é, aí a gente tem que lembrar de que homologia é porque está presente no ancestral em comum, né? Analogia é porque tem uma função semelhante. Por exemplo, o louva-a-Deus e o homem usam as patas à frente porque pegar coisas. Essas patas são análogas, mas elas não são homólogas, né? Porque elas, as patas do artrópode são completamente diferentes, né, de origem do que as mãos do ser humano, né? E na verdade são homólogas com as patas do cachorro, que são homólogas nos ossos, mas não são análogas na função, né? E homoplasia seria uma tendência a evoluir em paralelo, que pode levar à analogia. Então, a homoplasia, então, por exemplo, as aves, os morcegos e os pteranodontes voavam, e os ossos são homólogos, mas as asas são homoplásticas, né? Porque elas adquiriram a função posteriormente, em forma independente, né? Aí, um peixe comutado primitivo, ele dá origem ao a bexiga natatória dos teleósteos e o pulmão dos vertebrados terrestres, né? Então, essas estruturas são homólogas, mas não análogas, né? Que a gente cobriu isso aí, né? Um, uma coisa que é interessante, que foi primeiro percebido pelo biólogo Darcy Thompson, é de que muitos animais parecem ser semelhantes a outros animais, mas como se eles tivessem pegado o plano e distorcido ele. Então, ele, por exemplo, ele mostra de que tem pares de peixe que parece que se você põe um grid em cima de um peixe e você deforma ele, você produz a outra espécie do peixe, né? Então, você tem o água, giropelacos alpese versus diáfana, né? Stenotérix diáfana, né? Os caros versus pomacanthus, né? Ou polyprion versus pseudopriacanthus, né? E esses peixes é como se eles tivessem sido deformados. E os próprios seres humanos, o chimpanzé e o homem, eles começam parecidos, o crânio do feto, né? Mas o crânio do adulto é bem diferente. E é como se o crânio do homem tivesse pegado no crânio do chimpanzé e deformado ele durante o desenvolvimento. Ele falou de que hormônios liberados ao longo da embriologia mudam a forma, de uma forma sutil, né? Mas talvez boa parte do mecanismo de evolução seja mudanças na difusão de hormônios, né? Durante o desenvolvimento embriológico, né? Então, essa ideia poderosa fez com que o Rolf, inspirado em SI, usasse alguns modelos matemáticos para explicar a forma das conchas, né? Então, conforme
concha se desenvolve, ela vai dando a volta. Dependendo de como ela dá a volta, né, e expande, você tem formas de conchas diferentes, né. Eh, e, eh, e é interessante, né, pois, por exemplo, você pega um gambá e você pega uma baleia cinzenta, as crânios são completamente diferentes. Só que os ossos são os mesmos. Então o que que aconteceu? Teve um desenvolvimento diferencial que fez com que os ossos mudassem de posição. Então, talvez boa parte da evolução seja eventos que ocorrem na embriologia. Então, dá para a gente imaginar que o ser humano é um chimpanzé que sofreu neotenia. Aí parou o desenvolvimento da face em relação à cabeça, e a gente acaba com uma cabeça grande, globular, como um feto, e um rosto pequenininho, como um feto, né? Então, taxas de desenvolvimento diferentes podem explicar a diferença de características. Então, ao longo do nosso desenvolvimento, a gente sofre uma alometria, ou seja, né, a gente começa com cabeça que é um quarto do corpo. Em adulto, a gente tem uma cabeça que é um oitavo do tamanho do corpo, tá? Se você encontrasse uma pessoa adulta andando por aí, cujas perninhas fossem um terço do tamanho do corpo, ao invés de ser metade, e a cabeça um quarto do tamanho do corpo, ao invés de um oitavo, você ia pensar que a pessoa era um monstro, né? Então, ou seja, a gente muda as proporções. Isso aí é alometria. Né? Isometria seria tudo fica igual, né? Alometria, as coisas ficaram diferentes. E é interessante porque se você pegar essas tendências alométricas e comparar em espécies distintas, então, no fundo, Dama-Dama e o alce gigante, né, Megaloceros giganteus, eles na verdade são parentes próximos, mas o Megaloceros giganteus parece um superadulto, um ultraadulto, né? É como se a ontogenia do Dama-Dama tivesse continuado até produzir esses chifres gigantes, esse corpãozinho e uma cabecinha pequena. Então isso aí, o Megaloceros é um fóssil, né? Mas os seus parentes mais próximos mostram que talvez a diferença entre eles é uma questão de ontogenia, né? Então isso aí seria ontogenia filética. Agora, a alometria está relacionada ao tamanho do corpo. Isso é importante para a evolução do homem, né? Então, por exemplo, você olha um gorila e um gibão pesa 10 quilos e o gorila pesa 200 quilos. E é muito interessante porque as patas do gorila são muito mais grossas e curtas do que as patas do gibão. Isso aí para sustentar um peso muito maior, né? A mesma coisa, por exemplo, você pega dinossauros de pequeno tamanho e tiranossauros jovens, 735 quilos, 2.500 quilos e 6.000 quilos, é muito interessante, porque é, o corpãozinho fica maior e a perna fica mais grossa e curta em relação ao tamanho total, né? Porque tem que sustentar um peso muito maior, né? Agora, uma outra coisa é de que você tem várias espécies, então aqui a gente tem vários adultos de salamandras que mantêm as brânquias ou neotenia na forma adulta, né? E aqui a gente tem Cardium precário, né, jovem e adulto, e aí a gente tem Cardium fitone, que tem 35 milímetros, né, então é o dobro do tamanho da Cardium precário, mas parece a Cardium precário juvenil. Então isso aí talvez seja neotenia, né? Ela cresce muito, mas permanece com as proporções juvenis, né? Então, como que você pode mudar a trajetória ancestral? Hipomorfose, ou seja, um desenvolvimento mais prolongado, pode levar à peramorfose, né? Então, né, ao invés de parar o desenvolvimento aqui, ele continua e aí produz que o animal que ficar assim, isso aí talvez seja um exemplo de peramorfose, né? É, causado por hipermorfose. Você pode ter uma aceleração do desenvolvimento para chegar em peramorfose também, né? Então, ou seja, ou a curva se mantém constante e você prolonga, ou você acelera. E outra coisa, você pode ter progênese, é uma peramorfose, né? Então, progênese, você trava o crescimento antes, né? Então, talvez, por exemplo, B aqui fez isso. E aqui você tem uma nova curva, né? Então, no mesmo período, você fica aqui. Talvez foi o desenvolvimento de D aqui, né?
Então, neotenia levando à pedomorfose, né? Então, eh, por exemplo, se uma pessoa entrar na puberdade aos 7 anos de idade, ao invés dos 12, vai ser uma criança, né, com, né, peluda, né? E é o que acontece com o chimpanzé. O chimpanzé, ele passa na adolescência aos 7 anos de idade, ao invés dos 12 anos de idade, né? Então, isso seria progenia, né? Levando à pedomorfose, né? Bom, aqui é um outro assunto. Aqui a gente tem cavalos da floresta, né? Que boa parte do mundo era floresta até metade do Mioceno, né? E os cavalos eram cavalos anta, né? Cavalos cutias, né? Eles comiam frutas e folhas, né? E durante muito tempo eles são assim, né? Só que a partir de um certo momento a gente tem as linhagens dos cavalos que comem pasto, né? Que a partir do Mioceno se tornam comuns os pastos, né? E coexistem com os cavalos folívoros, né? E aí, em algum momento, os cavalos folívoros se extinguem, né? E só sobram os cavalos pastadores, né? Então, quando você olha a evolução do cavalo, você pode criar uma historinha que, na verdade, não pega a complexidade da evolução, que foi indo para vários lados. E você tem patas, 4 dedos, 3 dedos e finalmente com um dedo só, né? Então, durante algum tempo, coexistiram espécies com 3 dedos junto com espécies com um dedo só. E aqui, ó, Nanhippos. Nanhippos é um cavalo que era bem pequenininho, então ele era pequenininho e voltou a ficar pequenininho, né? Então essa história que a gente conta, na verdade, é uma história que a gente simplifica, né? A mesma coisa com os elefantes. A gente fala, ah, os elefantes eram pequenininhos e ficaram grandes, mas quando você olha a diversificação dos elefantes, você tem várias coisas, inclusive elefantes com 4 presas embaixo e em cima, né? Elefantes que nem o platibelodon, né? De que desenvolvem uma pá e a parte de cima é a tromba, né? E usavam essa boca gigante para eles sempre são encontrados em rios, né? Então eles provavelmente pegavam uma vegetação, tipo Vitória Regia, que estava na superfície da água, né? Então, no fundo, você pode imaginar essa história, né? Meitéreo deu origem a Tetralophodon, que deu origem a mamutos, que deu origem aos elefantes modernos. Mas o Dinotério, ele estava ficando com essas presas grandes e estava seguindo uma outra tendência. E o mamute, ele continuou comendo folhas e coexistiu com um mastodonte, né? Coexistiu com um mamute. Então, no fundo, a evolução é mais complexa. Ela parece ser uma história reta quando você olha, começou aqui e acabou aqui, né? E você ignora todo o resto, porque a tendência é você sofrer uma radiação evolutiva, né? Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre conceitos de espécie. Então, veja, a gente está revisando conceitos importantes na evolução que a gente vai usar na evolução humana, né? Então, aqui, ó, o conceito biológico de espécie, que foi criado na ciência moderna, fala que grupos de potencialmente ou atualmente populações naturais que trocam genes e que são reprodutivamente isoladas de outros grupos. Isso é uma espécie. Agora, o conceito do Peterson fala, não pode potencialmente trocar genes, mas trocam regularmente. Então, os membros de uma espécie, elas têm um sistema de reconhecimento de parceiros sexuais que garante uma singamia numa população de organismos, né? Então, mesmo que patos, por exemplo, podem trocar genes entre espécies, eles não trocam porque a corte e o ritual de corte é diferente. Então, as fêmeas de uma espécie não aceitam o macho de outra espécie, porque está dançando e cantando errado, né? Então, veja, nesse conceito de espécie, o importante é o reconhecimento da espécie, e não a capacidade de trocar genes, né? Agora, o conceito de coesão do Templeton é o mais inclusivo grupo de população de indivíduos tendo o potencial de ter coesão fenotípica por mecanismos intrínsecos de coesão, né? E esse conceito, ele meio que quer abranger também os organismos assexuados, que nem as amebas, né? E também os organismos que trocam genes entre espécies, mas permanecem distintos, né? Como algumas espécies de árvores, né?
E aí a gente tem o conceito evolutivo do Simpson, né, uma linhagem que evolui separadamente das outras e tem o seu papel, evolutivo unitário e suas tendências históricas, né, ou destino histórico. Isso aí funciona bem na paleontologia, né. Então muitas pessoas trabalhando com evolução humana usam esse conceito, né. Agora o conceito, ecológico do Van Balen, ele é muito usado pelo pessoal que trabalha com ecologia, né. Então, é a linhagem que ocupa uma zona adaptativa minimamente diferente de outras linhagens dentro da sua distribuição e que evolui separadamente de todas as outras linhagens fora da sua distribuição. Agora, o conceito filogenético de Craycraft fala o menor grupo de organismos individuais que você consegue diagnosticar, né? E que você também tem uma descendência, um padrão de descendência parental, né? Você tem essa ancestralidade de descendência num padrão parental, né? Então, o conceito filogenético também foi usado principalmente para definir novas espécies, né? Saindo do conceito biológico de espécie e criando novas espécies humanas, né? Bom, como que se forma uma espécie? Então, você tem uma distribuição original, uma população simpátrica, né? E aí você tem a formação de uma barreira, e aí você tem a especiação alopátrica. Porque o que acontece? Os genes de uma população sofrem, acumulam mutações que podem ser diferentes da outra população. E a deriva genética pode fixar genes diferentes para o azar, né? E a seleção natural pode aumentar a frequência de genes que são adaptativos naquelas circunstâncias e podem ser diferentes da de outra. Então, ao longo do tempo, as espécies acumulam tantas diferenças que elas não podem mais trocar genes se a barreira é removida, né? Porque tem tantas diferenças genéticas que eles não se reconhecem mais como a mesma espécie, tá? Bom, como que é a evolução? Gradual, segundo a síntese moderna e o darwinismo, ou será de que a gente tem longos períodos de estágio e curtos períodos de especiação, equilíbrio pontuado? Então isso é importante para estudar a evolução humana, né? Agora, o Stephen Jay Gould, ele fala de que, mesmo com equilíbrio pontuado, você pode ter uma linhagem que aparentemente e gradualmente sofre mudanças, principalmente porque, conforme a especiação sucessiva ocorre, você tem mais novas espécies que têm uma característica, os aumento de tamanho, do que espécies que se tornam pequenininhas. Então, aparentemente, gradualmente, as espécies estão se tornando cada vez maiores, mas não é por evolução lenta e gradual, e sim por equilíbrio pontuado, seguido com uma tendência evolutiva, tá? Então, o gradualismo filético, ele tende a ser associado a- ao, ao, ao darwinismo, né? O equilíbrio pontuado é a ideia explicada pelo Stephen Jay Gould, né? E o Eldridge, né? Agora, segundo a nova síntese, na verdade, as duas coisas podem ocorrer. Então, essa é a ideia do Simpson. Então, você pode ter mudanças abruptas sem especiação. Vai ser interessante, porque no equilíbrio pontuado, mudança abrupta sempre leva a especiação. Mas na síntese moderna pode ou não ocorrer especiação. E você tem períodos em que a evolução pode ser lenta e gradual, né? Então, a nova síntese é mais abrangente, segundo o Simpson. E aqui, como você explica tendências evolutivas? Por exemplo, os rinocerontes, eles têm uma tendência de, a partir de animais que eram do tamanho de um cachorro, eles ficam cada vez maiores. Inclusive, lá no Oligoceno, no Mioceno, você tinha os helicotérios que eram maiores do que os elefantes, né? Então, tem uma pessoa ali com o celular para mostrar o tamanho do helicotério, né? Bom, como a gente viu, você pode ter duas coisas. Ou especiação diferencial, tende a ocorrer mais para os indivíduos grandes do que pequenos, ou uma extinção diferencial. Os indivíduos pequenos sofrem mais extinção do que os indivíduos grandes, né? Então, você pode explicar dois jeitos, né? Usando o equilíbrio pontuado. Mas, quando você olha o registro fóssil, por exemplo, dessas conchas aqui, né? A Atleta petrosa Tetrapetrosa petrosa, Tetrapetrosa petrosa, Tetrapetrosa simétrica.
basicamente o que você percebe é que ao longo do tempo, a mudança lenta e gradual. Então, quando a gente tem um registro fóssil, a gente vê que, na verdade, o gradualismo do Darwin é algo comum. E essas aí são algumas ideias que a gente explorou só para a gente relembrar conceitos importantes que vocês já viram antes, vocês estão cansados de saber, provavelmente vocês fizeram em provas anteriores e tudo, mas que é bom a gente relembrar por dois motivos. Um, talvez vocês tenham que fazer um concurso para entrar, arrumar emprego como professor, então é bom, sempre bom lembrar essas coisas. E dois, porque vocês vão precisar agora para quando que a gente vai estudar a evolução humana. E deixa eu então interromper a gravação, a gente terminou o capítulo 4.